Atos capítulo 8. Esse livro incrível, dinâmico, motivador. Os estudiosos, a gente costuma chamar Atos de Atos dos Apóstolos, mas alguns estudiosos entendem que o correto seria Atos da Igreja, porque o Espírito não atua apenas nos apóstolos, mas na Igreja. E já outros preferem chamar Atos de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está agindo, né? Capítulo 8, eu quero falar sobre a excelência do ensino cristão, o título dessa mensagem, a excelência do ensino cristão. Nós vamos ler capítulo 8, a partir do versículo 26. Diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito lhe disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Ele e o eunuco, 32, o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? É de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse: olha, aqui está a água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe. Repentinamente, o eunuco não viu mais e, cheio do Espírito Santo, seguiu o seu caminho. Amém? Amém. Baseado aqui nessa passagem, meus irmãos, eu quero falar com vocês a respeito da excelência do ensino cristão. Não é novidade, não é segredo a importância do ensino. Não é segredo. A educação é um dos meios da graça de Deus, da graça comum de Deus, para abençoar a humanidade, dependente se creem ou não em Deus. Histórias de vidas de pessoas foram mudadas a partir da intervenção de um professor, de uma professora. Eu ouvi um pastor amigo meu, que é mestre, ele contando, um pouco da história dele. Ele teve na turma dele, certamente você lembra da sua turma, principalmente da turma da quinta série, e ele falando da turma dele, que ele morava num lugar bem precário financeiramente, uma comunidade, e não havia expectativa de vida para ninguém ali. A expectativa era o tráfico, a expectativa era o crime, a expectativa era a morte.
E aí ele fala, né, que pela graça de Deus, uma professora foi fundamental para fazer ele decidir entre um caminho mau e um caminho correto. Não foi isso que o salvou, mas foi isso que o preservou até que a graça de Deus o encontrasse e o salvasse. Então, o ensino, a educação, o ensino, são meios da graça de Deus, da graça comum de Deus, para abençoar a humanidade, creia ela em Deus ou não. O que a gente pode pensar, então, do benefício do ensino cristão, que nos prepara para a glória, que nos prepara para a eternidade, que nos prepara para viver a glória aqui na terra. Essa passagem que nós temos, ela reforça a excelência do ensino cristão. Você deve conhecer essa passagem de Atos, é uma passagem muito lida, muito conhecida, ela é extraordinária, e eu quero destacar, a partir dela, 10 verdades, tá? 10 verdades a respeito da excelência do ensino cristão. Você que gosta de anotar, anote, para você meditar com calma depois. A primeira verdade é que, como Felipe, precisamos estar disponíveis à vontade e à direção do Espírito Santo. Precisamos estar disponíveis à vontade e à direção do Espírito Santo. Versos 26 a 27. O anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele levantou e partiu. E no caminho encontrou o etíope, um oficial importante carregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. Eu não sei se você conhece o contexto dessa passagem, mas Felipe está num avivamento. Deus está causando um avivamento, e Deus tira ele daquele lugar onde tem muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas recebendo o Evangelho, recebendo o Espírito Santo, e manda ele para um lugar deserto. Ora, você não obedece um chamado desse, uma ordem desse, se você não tiver certeza que isso vem do Espírito Santo. Então, essa primeira parte fala sobre a sensibilidade e a obediência ao Espírito Santo. O professor cristão, o mestre cristão, ele precisa estar sensível e obediente ao Espírito. Você deve estudar muito, muito, mas se você contar apenas com o seu conhecimento bíblico, você vai ouvir apenas o eco de si mesmo. Entende? Apenas o eco do seu próprio coração. Mesmo que você estude muito as Escrituras, mesmo que você estude muito a Bíblia, foi o Espírito Santo que inspirou a Escritura, você sabe disso. Mas não pense nem por um segundo que você pode pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço na sua cabeça, sem depender do Espírito Santo para isso. Ora, os grandes hereges manipulam a Escritura. Eles começam com a Escritura. O que aconteceu com eles para se tornarem grandes hereges? Eram grandes mestres e se tornarem grandes hereges, porque deixaram de ouvir o Espírito Santo. Então, a primeira verdade sobre a excelência do ensino cristão é que você deve estudar, não menos, muito. Deve estudar mais do que você estuda, mas nunca deixar de ouvir o Espírito Santo. Mesmo o mestre cristão, ele precisa conhecer não apenas de Jesus, mas ter a companhia de uma pessoa. Você precisa ter a companhia de uma pessoa. Quando você ensinar as pessoas, elas não ouvirão conceitos bíblicos. Elas não ouvirão conceitos bíblicos. Elas ouvirão Deus falando no coração delas, se você ouve Deus falando no seu coração. Amém? Não é apenas uma passagem de conhecimento, uma comunicação de conteúdo. Se você ouve Deus, as pessoas ouvirão Deus quando você ensinar. Então acredite na presença do Espírito Santo quando você for ensinar as pessoas. Confie, conte com Ele quando você for ensinar as pessoas.
Ele vai dar a você a medida certa daquilo que você precisa falar. Amém? Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, como Filipe, precisamos ensinar poucos com a mesma alegria e importância que se ensina a muitos. O versículo 27. Ele se levantou e partiu, o Filipe. No caminho encontrou um homem. No caminho encontrou uma pessoa, um oficial importante, encarregado dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem veio de Jerusalém para adorar a Deus. Veja aqui o que o Espírito Santo fez questão de deixar registrado para a gente. Quem não conhece, quem não reconhece que foi chamado por Deus para ensinar, precisa de aprovações superficiais o tempo todo. Entende? Para quê? Para que ele continue motivado a ensinar. Como uma sala cheia, por exemplo. Como um grande público, por exemplo. Se você não tem certeza de que você foi chamado por Deus, você sempre vai precisar de aprovação superficial. Filipe deixa, vamos colocar desse jeito, uma conferência gigantesca, cheia de pessoas, para ensinar a uma só pessoa no meio do sol, no meio do dia, né? No deserto. Não havia quadro, não havia projetor, não havia lugar adequado para sentar, não havia ar-condicionado, não havia nada disso. Mas ele foi. Primeiro, como já disse, porque ele estava sensível ao Espírito Santo e obediente à sua voz. Segundo, porque ele tinha a mesma alegria que ele tinha para falar para multidões, ele tinha para falar para apenas uma pessoa. Entende isso? Compreende? Quem crê no seu chamado, quem crê que foi chamado por Deus para fazer isso, a motivação está no próprio fato de ensinar a palavra de Deus, de enunciar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso no curso de imersão de alto nível de pregação expositiva. Foi feita uma pergunta lá importante. Eu estava na introdução ainda, fazendo uma exposição rápida ali de Romanos 1, dizendo que, pegando a parte onde fala que o coração humano distorce a verdade de Deus, usando a iniquidade, usa a iniquidade para distorcer a verdade de Deus. Eu estava dizendo que, mesmo que você exponha a verdade de Deus às pessoas, o coração humano vai pegar essa verdade clara e distorcer. E aí, o propósito da aula era ensinar você a ir junto, né? Ele distorce de lá e você dobra de cá para pegar ele na curva, né? Ou seja, você driblar, você quebrar as fortalezas intelectuais que o coração humano faz para distorcer a verdade e bagunçar tudo. E aí um dos alunos perguntou, a partir daquela passagem, né, o que será das pessoas que nunca ouviram o Evangelho ali, porque o texto parece indicar que eles não são salvos se não ouvirem do Evangelho e tal. E eu, na verdade, eu respondi o que ele não perguntou. Eu falei assim, olha, a sua preocupação não deve ser essa. O que será daqueles que não ouvirem? A sua preocupação deve ser ir até eles e falar do Evangelho. A sua preocupação deve ser investir em missões e evangelismo. Esse é o seu papel. O que Deus vai fazer com eles, o resultado não é problema seu, não é problema nosso. Mas aí eu aproveitei isso para falar, né, dar a ele uma motivação para fazer isso. E eu disse, o problema é que a nossa motivação em anunciar o Evangelho é a salvação de almas. E aí eles fizeram aquela cara tipo, não é? E eu disse, não, pelo menos não deve ser a nossa principal motivação. E qual deve ser a nossa principal motivação? O próprio Evangelho que a gente prega, o próprio Cristo que a gente anuncia. Entende? Assim também, o mestre cristão, se você tem certeza do seu chamado, você tem certeza que você foi chamado por Deus para ensinar verdades celestiais, aqui você já tem o que você precisa para estar super motivado, ainda que você tenha que ensinar apenas uma pessoa. Amém? Encontre alegria na palavra de Deus e você nunca vai entrar numa sala desmotivado. Eu ensino há muito tempo, né? São mais de 20 anos
E eu já falei isso aqui, acho que já. A primeira turma que eu dei aula, tinham 43 pessoas. Você acha que eu sempre tive uma sala cheia assim? Não. Eu já tive dias de ensinar para 2 pessoas. Eu durante 20 anos, eu ensinei durante 20 anos na mesma igreja. Ensinei, tinha 10, tinha 20, tinha 5, tinha 2, eu estava lá. E aí uma das coisas que os irmãos falavam era exatamente isso. Pelo menos os remanescentes, perseverantes, né? Olha, eu não pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, eu não vejo, porque o pastor Márcio ensina com tanta alegria, parece que a turma está cheia. E aí eu disse para ela assim, porque não é por causa da turma, é por causa da verdade que o Senhor me confiou. Amém? Então, essa é a alegria que você deve encontrar. A sua alegria vem muito mais de quem você fala do que para quem você fala. A terceira verdade que nós observamos aqui nesse texto é que, como Filipe, nós precisamos gastar tempo com as pessoas para ajudá-las a entender a palavra. Gastar tempo com as pessoas. É sobre doar tempo, versículo 29. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e a acompanha. A carruagem parece que não está parada, ela parece que está andando. E Filipe teve, parece que, acompanhar essa carruagem, provavelmente a pé. A gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo essa carruagem andou até que o cara parasse ali, né, na beira do caminho, para começar a ler o rolo do profeta Isaías. O fato é que Filipe doa o seu tempo para poder abençoar aquela única pessoa. Então nós temos 3 coisas a considerar aqui, irmãos. Primeiro, entenda isso, nem todo mundo que você ensina tem o mesmo ritmo. Nem todo mundo que você ensina tem o mesmo ritmo. Umas pessoas pegam mais rápido, outras demoram um pouco mais, e outras demoram muito para pegar. E isso vai exigir de você amor e muita paciência. Amém? Amor e muita paciência. O ideal é que essa ministração ela já é um pouco didática, ok? O ideal é que que a gente tenha turmas por grupo de idade e tal, onde elas estão mais razoavelmente niveladas, né? Isso tem um benefício, mas nem sempre isso é possível. E eu vou dizer para você, a maioria das minhas turmas sempre foram turmas mistas, e isso sempre exigiu muito de mim. Eu tinha idosos de 80 anos e tinha adolescentes de 16 anos na turma. E era incrível ver tanto um quanto o outro vibrando com a palavra. E é claro que isso exigia de mim muita paciência, porque são mundos diferentes, com ritmos diferentes. Então essa é uma coisa que você tem que considerar. E mesmo que você seja absolutamente claro, você ainda precisa lembrar que o ensino cristão é uma obra espiritual. É uma obra espiritual. Demanda seu estudo, demanda sua intelectualidade, demanda o seu esmero, demanda conhecimento geral e bíblico, mas é uma obra espiritual. E por isso os resultados eles não são automáticos. Por quê? Porque o Espírito Santo precisa agir. E eu não sei se você sabe, tem vezes que você age pra caramba, e o Espírito Santo não age quase nada. E pior ainda, ou mais estranho ainda, tem vezes que você não age quase nada, e o Espírito Santo age pra caramba. Ele não vai na nossa agenda, é a gente que tem que, como eu falei na primeira parte, estar sensível a Ele. Você deve fazer seu trabalho com excelência, independente dos resultados que Ele vai operar. Mas é inegável que você precisará ter paciência. Sua paciência em esperar em oração a obra de Deus na vida do aluno é imprescindível. Você está satisfeito com o tempo que você gasta com os seus alunos? Bom, então esse terceiro ponto fala sobre doar tempo. O quarto ponto, como Filipe, nós precisamos, antes de falar, nós precisamos ouvir o que o aluno já sabe. Ouvir o que o aluno já sabe. Versículo 30. Esse princípio aqui é sobre ouvir com amor. Filipe então correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que você está lendo? Professores novatos
eles normalmente caem nesse erro. De quê? De não reconhecer a importância de ouvir antes de falar. Eu amo, né? Eu amo pregar, mas eu gosto muito mais de ensinar. Muito mais de ensinar. Porque quando eu ensino eu posso escutar, né? Na pregação praticamente um monólogo, mas numa aula é um diálogo, e você escuta o que o outro já sabe, a pergunta dele, ou a fala dele, enriquece demais a sua aula, e você trabalha de forma mais precisa em cima do conhecimento que ele já tem. Então, é muito importante, talvez mais do que falar, é você ouvir o aluno, ouvir as pessoas. Você pode falar muitas coisas corretas, você pode falar muitas coisas interessantes para um aluno novo, mas talvez ele precisa da sua atenção, ele precisa que você escute o que ele já sabe, para que o que você vai falar sirva para ele, seja relevante de fato para ele. Você sabe qual é a necessidade imediata do seu aluno? Como é que você vai saber qual é a necessidade imediata dele? Escute-o, ouça-o. Quais dessas afirmações descrevem melhor você? Eu quero saber o que os alunos não sabem, ou eu quero que os alunos saibam o que eu sei. Entende a diferença? Eu quero saber o que os alunos não sabem, ou eu quero que os alunos saibam o que eu sei. Se você se encaixa mais com a segunda opção, você precisa aprender a ouvir mais as pessoas para quem você fala. Quinta verdade que nós aprendemos aqui é que, como Filipe, nós precisamos usar as perguntas como uma das mais importantes ferramentas de ensino. Jesus usava muito isso. No versículo 30, o Filipe pergunta: o senhor entende o que você está lendo? Eu estou aqui falando a vocês, né? E eu faço perguntas enquanto falo. Quando eu faço pergunta, eu ativo o seu cérebro. É diferente de você estar apenas me escutando, apenas me ouvindo. Quando eu faço uma pergunta, eu estimulo você a pensar um pouco mais e não apenas a reter informação. Então esse é o princípio sobre perguntar com sabedoria. Jesus era o mestre dos mestres em fazer isso. As suas perguntas, elas podem ser mais importantes do que as suas respostas. Imagine se Filipe chega ali e, olha, eu vou falar a palavra de Deus para você. E aí ele abre lá em Gênesis, abre lá em Êxodo, abre lá, em Levítico, nos Salmos. Bom, era a palavra de Deus? Seria a palavra de Deus? Seria a palavra de Deus. Mas qual era o anseio que estava naquele momento no coração do eunuco? Ele estava lendo o profeta Isaías, como você leu comigo, e ele já tinha um anseio, despertado pela própria palavra de Deus, despertado pelo próprio Espírito Santo. Pelo próprio Espírito Santo. É claro, você acredita nisso. Ninguém, sem o Espírito Santo, iria parar seu trabalho, importante trabalho, no meio da rua, para abrir a Bíblia e investigar ali até entender. Isso só pode ser obra do Espírito Santo. Então veja aqui a questão, querido. O Espírito Santo já estava trabalhando. Ele já estava trabalhando. Ele já estava no ritmo ali, numa agenda, numa estratégia. E aí chega você para pregar para esse homem, completamente alheio ao Espírito Santo, sem estar sensível ao Espírito Santo. Você poderia abrir a Bíblia em qualquer lugar. E aí você ofereceu uma solução, para onde não há um problema. Você oferece uma solução para onde não há um problema. Então chega alguém aqui, você tem um celular, certo? E chega alguém aqui oferecendo para você um celular. Você não precisa de celular. Não, mas está barato. Eu sei, mas eu tenho esse mesmo celular aqui. Não, mas eu te vendo agora, não interessa. Você não tem uma demanda, você não tem um problema.
Então, ainda que você chegasse para o eunuco e falasse, eu tenho aqui a palavra de Deus, mas se você não entendesse qual era a necessidade dele, a sua resposta ou a sua solução não serviria. Mas veja então o que Filipe faz. Ele quer identificar qual era o anseio imediato daquele homem. Você entende o que você está lendo? Você entende o que você está investigando aí? As suas perguntas, elas podem ser mais importantes do que as suas respostas. Porque as suas perguntas ajudam os alunos a encontrarem respostas eles mesmos. Jesus, ele frequentemente respondia uma dúvida com uma outra pergunta. Por que ele fazia isso? Para botar o cérebro das pessoas para funcionar. Uma vez chegaram para ele, eu acho que até usei essa passagem aqui uma vez, chegaram para ele e perguntaram, fizeram uma pergunta a Jesus. Fizeram uma pergunta a Jesus, e Jesus percebe que nessa pergunta que os fariseus fizeram para ele, era uma armadilha. Aí Jesus devolve a pergunta, que também era uma armadilha. O batismo de João é de Deus ou não é? Veja que Jesus faz com que esses homens pensem, e a prova de que eles pensaram é de que mesmo tendo resposta, eles não respondem. Eles não respondem. E ensinar é fazer, não é tudo, né? Mas ensinar é fazer a mente do outro pensar. Ensinar não é fazer o outro te ouvir. Ensinar é fazer a mente dele pensar. Se o cérebro não estiver trabalhando, ele não está aprendendo. Tem um episódio, eu acho que eu já falei isso aqui, eu gosto muito de séries, né, de filmes. E tem um episódio do Chris, onde ele vai fazer um teste vocacional. E aí o orientador, ele começa a fazer o teste e o Chris não avança muito não. E aí ele falou assim, ok, vamos tentar de novo. Eu vou falar uma palavra e aí você responde a próxima coisa que vem à sua mente. E aí o Chris responde, palavra ou algo assim. Aí ao orientador, como assim? Eu pensei que você já tinha começado. Não, eu ainda vou começar. E aí ele viu que o Chris não estava entendendo. O Chris pergunta, e aí ele fala assim, olha, eu preciso que você responda a primeira coisa que vem à sua mente, porque tem que ser aquilo que faz o seu cérebro funcionar. E essa é uma técnica, né? De fazer o cérebro funcionar. Porque você pode estar ouvindo passivamente, sem que o seu cérebro funcione. Então, as perguntas que você faz, não precisa ter a resposta, basta fazer a pergunta. As perguntas que você faz, elas ativam, fazem o cérebro dos seus ouvintes funcionarem. Filipe, então, ele faz essa pergunta para quê? Para preparar a mente deste homem para receber aquilo que ele vai falar. A sexta verdade, como Filipe, precisamos reconhecer na sede das pessoas o chamado de Deus para ensinar. O versículo 31, ele respondeu, como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Assim Filipe convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado. Esse princípio aqui é o princípio de você reconhecer necessidade. Bom, se há sempre alguém perto de você querendo aprender de Deus, fazendo perguntas, querendo tirar dúvidas, isso pode ser um sinal de que Deus esteja chamando você para ensinar. Não é o único sinal que você deve considerar, mas é um importante sinal. Ok? Sempre tem alguém que quando tem um grupo e tem alguém que tem dúvidas, e eles vão a você para perguntar, então esse pode ser um sinal. Domingo passado, teve a ordenação de um irmão, um colega meu, que ele mora lá em Maricá,
Eu fiquei muito feliz com a ordenação dele, e ele me convidou para a ordenação, mas por causa desse problema de luz que nós tivemos aí, pelo menos lá, né? Aqui não, mas lá em Maricá, fiquei sem luz lá, eu não consegui ir, mas mandei uma mensagem para ele e tal, agradecendo pelo convite. E eu conheço ele desde os meus 18 anos de idade, esse irmão. E a gente trabalhou junto, eu trabalhava numa empresa de propaganda, e a gente fazia faixas de política e tal. E aí, era uma luta para a gente trabalhar, porque toda hora, a maioria eram crentes, e toda hora a gente conversava, né, 18, 17 anos, tinha alguns com 16 anos, ele era novo, acho que tinha 16 anos de idade, e na hora do almoço, a gente, né, parava ali e ficava aquela roda, conversando, e fazendo pergunta, tirando dúvidas. E isso fazia com que eu estudasse mais, buscasse mais, procurasse entender mais. Isso eu com 18 anos de idade. Aí passou tempo, passou anos, eu não vi mais esse irmão, fui reencontrá-lo mais recentemente, e ele falou comigo: pastor Márcio, até hoje eu me lembro daquele tempo e das coisas que eu aprendi lá, né, naquele momento lá do almoço, naquele momento lá do trabalho. A gente tinha que tomar um cuidado danado para não atrapalhar a produção, né? Deixava isso por conta do almoço e a gente comia rápido para poder ter bastante tempo para juntos ali aprender, mas eram muitas perguntas. E aí, quando ele falou isso comigo, e aí, sabendo que ele ia ser ordenado ao ministério pastoral, eu agradeci a Deus ali um momento, falei: Senhor, muito obrigado, eu nunca imaginaria que aquele tempo ali, que parecia, né, era um ambiente informal, a gente sentava na grama ali, iria gerar frutos, ou seriam sementes que iriam gerar frutos e frutos. Então, veja, se há alguém ao seu lado, sempre querendo aprender de Deus, e ele vai a você para obter resposta a isso, pode ser um sinal de que Deus está chamando você. Para aquele que foi chamado por Deus, pessoas sedentas são sempre atraentes, são sempre um banquete, Eu tenho uma alegria enorme, de ajudar as pessoas com as suas dúvidas espirituais, enorme. Por quê, irmãos? Porque, primeiro, que há uma escassez disso, que é também uma escassez de amor, uma escassez de paciência. Não é porque falta conhecimento, às vezes falta paciência de ajudar um ou outro ali. Então, quando eu vejo alguém assim, eu fico muito feliz. Eu já vejo isso como uma direção de Deus, para poder ajudar aquela pessoa. Isso porque quem foi chamado por Deus, ele sente graça fluir dele quando ensina alguém. Eu não sei se todos aqui sabem do que eu estou falando. Sabe do que é você sentir a graça de Deus fluindo dentro de você. E é quando você está servindo alguém, é quando você está abençoando alguém, através do aconselhamento, através do evangelismo, através do ensino. Então, qual afirmativa melhor descreve você quando você percebe alguém querendo muito aprender? Você percebe que está recebendo graça? Você percebe que sabe mais do que imaginava? Você percebe que as pessoas são ignorantes? Você percebe uma chance de mostrar seu potencial? Ou você se preocupa em não deixar nada a desejar? Essas perguntas podem te ajudar a examinar seu próprio coração nesse princípio aqui, que é reconhecer necessidades. Como eu posso entender se não há quem me explique? Sétimo princípio: como Felipe, precisamos estar cientes de que a maioria das pessoas não tem a mesma facilidade para compreender o texto bíblico. Isso é algo que mudou a minha forma de pensar há anos atrás. Você talvez você não compreenda a importância do mestre cristão.
Eu já ouvi, talvez alguns aqui também, eu já ouvi alguns cristãos, alguns crentes dizendo o seguinte: olha, eu não preciso estudar teologia, porque eu tenho a Bíblia e o Espírito Santo. Já não ouviu isso? Talvez você já tenha dito isso. Eu não preciso fazer cursos, porque eu tenho a Bíblia e tenho o Espírito Santo. Eu não preciso de ninguém me ensinando nada, eu tenho a Bíblia e tenho o Espírito Santo. Esse tipo de fala, para mim, não revela só ignorância, revela soberba. Tem ignorância aí? Tem. Esse ponto aqui é para falar sobre a ignorância. Mas revela também soberba. Soberba de achar que sabe tudo. E soberba de achar que não pode aprender mais nada com ninguém. E acho que a soberba é um problema pior do que a ignorância. Pior, é um problema espiritual. A ignorância pode ser, de repente, resolvida com instrução. Mas a soberba precisa de uma ação espiritual para quebrar a soberba. Eu sei que tem pessoas que só querem aprender por causa da soberba de ensinar. Mas é fato que há uma ignorância por não compreender o seguinte: Deus, ele deu à igreja vários dons. Vários dons. Ele não deu um só dom. Ele não deu todos a uma só pessoa, mas ele deu vários dons e ele distribuiu. A lógica é muito simples. Ele distribuiu. Um pouco para uns, um pouco para outros, um pouco para outros, um pouco para outros. Paulo usa a metáfora da anatomia humana em 1 Coríntios capítulo 12, para falar da igreja como sendo um corpo. E lá ele diz: nem todo membro tem a mesma função no corpo. Cada membro tem uma função específica. E aí, um dos dons é o dom de mestre. E a uns ele deu como mestre, ou a uns ele chamou para o ministério do ensino. E não a todos. O que isso significa? Significa que nem todas as pessoas, nem todos os cristãos têm a mesma facilidade para compreender o texto bíblico. Não adianta. Todos os cristãos podem compreender o texto bíblico, mas nem todos compreenderão com a mesma facilidade. E aí que entra o mestre cristão. Ele vai ser um facilitador. Por quê? Porque ele tem mais facilidade de compreender e mais facilidade de ensinar. Eu poderia resumir o dom de ensino assim: é aquela pessoa que tem uma facilidade muito grande de compreender, mais do que a maioria, mas também muito grande de passar aquilo. Alguns conseguem entender bem, mas têm dificuldade de passar, outros conseguem passar bem, mas têm dificuldade de compreender. Mas o Filipe pergunta ao eunuco, aliás, o eunuco responde, como eu posso entender se alguém não me explicar? Então Filipe, ele senta com esse homem para ser um facilitador. Ele conseguia ler, ele tinha a Bíblia, a gente concorda que o Espírito Santo já estava atuando nele, mas ele precisava de um facilitador. O chamado divino, ele possui duas evidências. O chamado divino em todas as coisas, mas no ensino que a gente está falando aqui, possui duas evidências. Uma é eficiência, a outra é satisfação. Você percebe que é eficiente no que você faz com certa facilidade, e você percebe uma grande satisfação no que você faz. Essas duas experiências são outros sinais que podem indicar que aquele é o seu chamado. Você faz com certa facilidade e você encontra grande satisfação. A eficiência do que foi chamado por Deus para o ensino está aqui. A maioria das pessoas não é assim como você. Elas precisam estar cientes disso para se dedicar. Quer dizer que só a pessoa que tem um dom do ensino pode ensinar? Não. Mas significa que aquela pessoa que tem o dom de ensino vai ter muito mais facilidade em fazer isso. Quanto menor a capacidade de compreender das pessoas, maior deverá ser o seu amor para ensinar as pessoas.
Um oitavo princípio que nós vemos aqui, como Filipe, nós precisamos ter conhecimento bíblico para responder às dúvidas de quem busca. Então, conhecimento bíblico, versículo 32 a 34. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Veja só. Conhecimento bíblico. Para responder às perguntas das pessoas, às dúvidas existenciais ou essenciais das pessoas, você precisa ter conhecimento bíblico. Então, escuta isso, coma sempre mais do que o que você vai ensinar. Coma sempre mais do que o que você vai ensinar. A minha mãe, hoje ela está com Alzheimer, não cozinha mais. Mas, há algum tempo atrás, se você chegasse lá na casa dela, qualquer dia da semana, na hora do almoço, teria comida para você comer. Porque a minha mãe teve 5 filhos. Eu sou caçula. E por ter 5 filhos, ela sempre cozinhava aquele panelão de comida. E os filhos foram casando e saindo de casa. Mas isso ficou. Hoje, aí ficou só ela e meu pai, mas ela continuava cozinhando aquele panelão de comida. Ela sempre ficava preocupada de não faltar comida para ninguém. Acontecia que, como todo mundo saiu de casa, a comida acabava estragando. A ideia aqui é que você, como professor, precisa sempre preparar mais do que o que você vai servir. Entende isso? O professor ele deve desenvolver a sua capacidade hermenêutica. Ele deve desenvolver a sua capacidade exegética. Ele deve desenvolver a sua capacidade de interpretar antes de ensinar. Na interpretação, você expõe a verdade de Deus. Na aplicação, você expõe a verdade do aluno. Então, fale de tudo, mas conheça a Bíblia Sagrada. Conheça a Escritura Sagrada. Tenha paixão pela Palavra de Deus. Confie na Palavra de Deus. Viva a Palavra de Deus. Uma das coisas mais importantes que você precisa fazer com o seu tempo, com a sua vida e com o seu dinheiro, você mestre cristão, é investir no seu conhecimento bíblico e na sua capacidade de comunicar esse conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico, aquilo que você armazena, aquilo que você retém, aquilo que você adquire e a sua capacidade de comunicar. Penúltimo princípio. Como Filipe, não importa onde ou sobre o que ensinamos, temos que mostrar que a Bíblia fala sempre de Jesus. O versículo 35 diz assim: então Filipe começou com aquela passagem da Escritura e anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Olha que coisa incrível, essa é a melhor parte desse texto para mim. O eunuco, ele está lendo onde na Bíblia? Ele está no Antigo Testamento. Ele está no profeta Isaías. Ele está lendo a passagem do profeta Isaías. E algo o capturou. Algo capturou a atenção dele. Ele estava lendo lá e algo capturou a atenção do eunuco. E ele considerou o que nos falta considerar. Ele considerou a possibilidade do profeta não estar falando de si mesmo, mas sim de um personagem oculto. Por isso ele pergunta: ele está falando de si mesmo ou de outro? Graças a Deus que Filipe era um mestre habilidoso. Porque como que Filipe responde à pergunta desse homem? Veja, então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, Isaías,
700 anos antes de Cristo, e anunciou o Evangelho de Jesus. Não nos falta isso? E aí a pergunta que eu e você temos que fazer para Filipe é: Filipe, como é que faz isso? Como é que você pega uma passagem lá de Isaías do Antigo Testamento e consegue ser tão claro a respeito do Evangelho que o ouvinte pede batismo? O coração dele se incendeia tanto que ele pede batismo. Não é Filipe que ficou insistindo com ele: você não quer batizar não, meu irmão? Fazer o curso de membresia? Não. Ele diz: precisamos achar água. Por favor, porque eu posso ser batizado, irmão Filipe? Se você crê, agora mesmo. Então já é. Agora mesmo. Porque ele viu Jesus. Filipe falou da vida de Jesus. Filipe falou do ministério de Jesus. Filipe falou da morte de Jesus. Filipe falou da ressurreição de Jesus. Filipe falou do Evangelho usando o texto lá de Isaías. A gente tem que ir lá correndo e olhar esse texto de novo. Enxergar o que Filipe enxergou lá. E não só enxergou. No meio do deserto, no sol desgraçado, ele conseguiu mostrar isso para o eunuco. A ponto do coração dele pegar fogo pedindo o batismo. Use todo o seu conhecimento bíblico. Todo. Para encontrar e para apresentar Jesus no texto. Amém? Amém. Todo. A aula de ontem a gente falou um pouco sobre isso lá. Eu disse que, como pregadores, falando sobre pregação, a gente pode ensinar muito bem toda a Escritura e não pregar Jesus. E não pregar o Evangelho. Fielmente e muito bem. A gente pode, falar de Jesus e não pregar o Evangelho. Falar de Jesus não é pregar o Evangelho. Estranho isso, não? Mas não é pregar o Evangelho. E aí eu disse para eles, aí eles ficaram, ontem os irmãos ficaram olhando assim: como assim? Como é que eu estou falando de Jesus e eu não estou pregando o Evangelho? E aí eu dei alguns exemplos para eles, mas resumidamente eu lhes disse o seguinte: o que é o Evangelho? Perguntei a eles. Eles foram falando e eu fui escrevendo no quadro as respostas deles. O que é o Evangelho? E nenhuma resposta deles dizia que o Evangelho era o que é? Uma notícia. Eu disse: Evangelho é notícia. Evangelho não é mandamento. Evangelho não são ordens. Evangelho não são regras. Evangelho é notícia. Não estou dizendo que Evangelho não são princípios. Evangelho é notícia. Não estou dizendo que na sua mensagem não possa haver regras, exortações, leis, princípios e mandamentos. Mas se na sua mensagem não tiver uma notícia, você não pregou o Evangelho. E aí fica um pouco mais claro para eles. Preste atenção se na tua mensagem há uma notícia. Qual notícia? A melhor de todas as notícias. Aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, não importa onde ou sobre o que você ensina, mostre sempre, a partir do texto, o que ele fala sobre Jesus e sobre aquilo que Jesus fez. Amém? Amém. O último princípio. Como Filipe, nós veremos a transformação de vidas pela revelação de Jesus Cristo. O versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha que água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito lhe arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu nunca mais. E cheio do Espírito, seguiu cheio de alegria, e claro que veio do Espírito, seguiu o seu caminho. Amém? Amém? Que coisa incrível que o Deus fez. Que coisa incrível que Deus fez.
esse eunuco, ele não precisou mais do Filipe. Pelo menos não do Filipe. Talvez, possivelmente, a gente não sabe muito, ou quase nada sobre ele depois daqui, nem antes nem depois. Mas do Filipe ele não precisou mais. E talvez isso aconteça, aconteça com você. Você só tem uma chance com a pessoa de ajudar ela a entender o Evangelho, ensinar ela a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, e nunca mais ela precisa de você. Então você pode ter certeza que Deus vai honrar essa semente, honrar a palavra dele, de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro. Com esse homem aqui, eu disse que a gente não tem quase nada de informação sobre ele, mas estudiosos nos trazem algumas coisas a respeito dele, que a gente pode considerar. Primeiro, ele era um oficial do palácio. Tinha um cargo importante para a rainha de Candace. Ele era um eunuco. O eunuco, ele ia a lugares, dentro dos aposentos, a lugares dentro do palácio, que ninguém mais ia. Ninguém mais ia. O que isso significa? O apóstolo Paulo, em Filipenses, no primeiro capítulo, ele diz que ele está preso, né? Você sabe. E ele fala assim: irmãos, não fiquem tristes por eu estar preso. Vocês acham que a minha prisão foi um prejuízo para o Evangelho. Mas eu quero garantir para vocês que a minha prisão foi um sucesso para o Evangelho. Porque por causa da minha prisão, eu pude falar do Evangelho a toda a guarda pretoriana. E a guarda pretoriana, a escala era 24 por 24. Não saía de lá. Como é que o Evangelho ia chegar para esse pessoal? Aí Deus prende Paulo, leva Paulo para lá, e ele consegue pregar o Evangelho lá. O eunuco da rainha de Candace, ele adquiriu essa mesma propriedade. Ele consegue agora, ele que tem acesso à rainha, consegue agora ter a chance de anunciar o Evangelho à rainha de Candace. Uma das rainhas africanas. Os estudiosos acreditam que ele foi o responsável, ele pode ter sido responsável pelas primeiras missões na África. Quantas pessoas foram alcançadas por Cristo através desse homem? Mas quem alcançou esse homem? Um mestre cristão, que foi sensível ao Espírito Santo e obediente à sua orientação. Filipe sabe disso? Soube disso? Não sabemos. Talvez você não verá a maioria dos frutos que Deus vai gerar através do seu ministério. Amém? Amém. Mas tenha absoluta certeza disso, que Ele vai cuidar daquilo que você semear. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor chama homens imperfeitos para anunciar a verdade perfeita do Evangelho. Aquela única capaz de transformar ímpios em filhos de